Meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a fantástica e espetacular Sol Verde! É verdade, pá. A Sol Verde é obviamente o principal casino e site de apostas esportivas em Portugal, totalmente legal e nacional. E para quem é entusiasta de apostas esportivas, a Sol Verde oferece uma promoção fantástica de até 30€ em apostas grátis no registro com o meu código CHI, ok? Além disso, podem também usá-lo para terem acesso a 25 free spins e um bónus de 100% até 100€ que vos vale para slots, jogos de mesa e crash games, ok? Tudo isso é para maiores de 18 anos e tanto eu como a Sol Verde recomendamos um gambling responsável, portanto sempre forem jogar ou apostar, por favor amigos, façam-no com moderação, está bem? É isso. O link está em baixo nos comentários, é só carregarem e registarem na Sol Verde com o código CHI, força! Hoje vamos estar a falar de quê? Hoje vamos estar a falar sobre uma aplicação que eu nunca tinha ouvido falar, vou ser honesto, que é basicamente uma dating safety app feita para mulheres, ok? Que se chama T. Eu nunca tinha ouvido falar disto, mas isto é, pelos vistos, muito popular na América. Chama-se T Dating Advice e é basicamente uma aplicação feita na América e que é feita só para mulheres, ok? Tem 1.6 milhões de utilizadores, portanto não é uma coisa assim extraordinária, não é nada de mundialmente reconhecido, mas é uma coisa ainda muito local. E o que o T faz é basicamente permitir às mulheres saberem informações sobre os homens com que andam a ter dates, neste caso. Pá, honestamente, eu não tenho absolutamente nada contra aplicações que são orientadas para mulheres, dating apps que são feitas para mulheres e que estão feitas para beneficiar as mulheres, porque eu acho que há uma data de jagunços na internet a tentar ter dates e, portanto, para proteger um bocadinho as mulheres de receberem aquelas mensagens completamente despropositadas, eu acho que deve existir este tipo de aplicações. Agora, em termos de esta aplicação em particular, o T, ela tem funcionalidades como saber se a outra pessoa está casada ou não está, se está a namorar ou não está, permite que as mulheres falem entre si. E eu acho que a medida mais problemática é precisamente deixar que as mulheres possam reportar red flags que já tiveram com certas pessoas. Portanto, isto é uma violação de privacidade gigantesca, ok? Portanto, haver uma aplicação que permite que as mulheres possam andar a divulgar informações privadas sobre homens sem qualquer tipo de controlo, é perigoso no mínimo e só uma pessoa desequilibrada é que acha que não. Se isso poderá prejudicar ou não a comunidade masculina, acho que parece-me óbvio. De qualquer das formas, esta aplicação existe e é legal pelos vistos, só que recentemente teve um problemazinho, ok? Portanto, obviamente, hackers souberam desta funcionalidade, portanto, das mulheres andarem a expor informação privada de outros homens nesta rede social, e entraram na aplicação e deram leak a 72 mil imagens que foram submetidas por mulheres. E estas imagens incluem as mulheres a segurarem no cartão de identificação, neste caso, para a verificação, que faz parte desta medida do T, neste caso, as pessoas têm que ser verificadas para poderem falar umas com as outras. E daquilo que a T disse no seu statement, disse que basicamente esta brecha afetou membros que tinham-se registado antes de fevereiro de 2024, ok? E eles acrescentaram que agiram rapidamente para tentar conter esta ameaça na aplicação, mas basicamente houve muito criticismo em relação a esta aplicação, precisamente por ser considerada anti-homem, uma aplicação anti-homem. É lógico que as pessoas podem argumentar e dizer se os homens não fizerem nada de errado, não têm nada a temer, mas a realidade é que isto é sempre muito subjetivo, não é? Porque, quer dizer, é um ponto de vista de uma pessoa que vai expor, seja o que for, numa rede social, sem qualquer tipo de controle e contexto. E, portanto, não há na verdade nenhuma forma de prevenir ou de termos a certeza que as mulheres vão estar a contar a verdade umas às outras. E, portanto, isto corre um risco de ser uma aplicação muito difamatória e poder ser só mentira, percebem? Tipo, não serem factos comprovados, até porque nenhum homem tem acesso a isto e, portanto, não tem forma de controlar se aquilo que está a ser dito sobre ele lá é verdade ou não. A realidade é que isto tem surgido, tem tido uma popularidade muito grande, principalmente agora nos últimos anos. E eu honestamente acho que a internet está a tornar-se num meio completamente descabido. Já falámos sobre isso
poucas semanas, agora por causa daquele caso do CEO, pá, que obviamente são duas pessoas que estavam em público, portanto dá uma conotação muito diferente, mas aqui são só pessoas que estão a viver a sua vida normal, que têm a sua informação privada exposta numa rede social sem qualquer tipo de critério ou sem qualquer tipo de, pá, lá está, de aviso ou de proteção contra. Pá. Isto é algo que eu sempre fui um advogado do direito à privacidade, das pessoas terem a direito a viver a sua vida, cada vez mais falo sobre isso e cada vez mais alerto para esse problema, porque a internet está-se a tornar realmente uma plataforma para pessoas que não têm senso comum nenhum e que se lembram de desatar a divulgar histórias ou informações privadas sobre quem lhes apetece e pá, isso não é necessariamente legal, ok? E este tipo de aplicações, embora sejam boas para defender algumas mulheres, correm o risco de serem prejudiciais à relação intra-humana no seu todo. Porque lá está, o que é uma red flag para uma pessoa pode não ser para outra. As pessoas têm obviamente todas defeitos e portanto se são só os defeitos que estão a ser expostos numa rede social, obviamente isso prejudica a imagem que a pessoa tem. Epá, não é justo, percebem? Na sua essência não é uma aplicação justa e por isso tem sido recebida com muito criticismo, principalmente do público masculino, não é? Na realidade. Mas eu acho que este tipo de aplicações também só serve a mulheres que honestamente não interessam muito, pelo menos a mim. São aquele tipo de pessoas que pá, ligam muito a esta opinião de terceiros, estão sempre a contar com isso, em vez de experienciarem por elas próprias e de tentarem conhecer as pessoas, que eu acho que é só assim que é a forma real de vocês conseguirem conectar com outros. Pá, acho que lá está, com o aparecimento da internet, estas conexões reais deixaram de acontecer tanto, é um facto, e as pessoas recorrem muito mais a este tipo de informação prévia para tentarem filtrar e fazer, pá, lá está, terem forma de não perderem tempo. Pá, isso para mim é completamente descabido. Agora que esta cultura dos dates se tornou massificada, as pessoas estão cada vez menos, pá, estão cada vez menos preocupadas com as coisas correrem bem ou mal. Aliás, já vão para os dates a pensar, olha, se não for com este é com o próximo, e acho que os homens é igual, portanto isto funciona igual para os dois lados, mas eu penso um bocadinho no reverso desta aplicação, ou seja, tanto se fala agora naqueles grupos de Telegram e onde se divulgam fotos de mulheres íntimas e informações de mulheres privadas, sem qualquer tipo de critério, e eu já me insurgi tanto contra isso também, portanto eu acho isso também completamente deplorável, para pormos aqui os pontos nos is, mas embora sejam coisas um bocadinho diferentes, se surgisse agora uma aplicação do outro lado, ou seja, do lado dos homens, para os homens andarem a dar informação sobre dates ou mulheres que foram tóxicas, ou seja, o que for, eu acho que a comunidade feminina também se ia insurgir contra isto. Portanto, acho que não é uma aplicação que seja benéfica sequer. E portanto é algo que é extremamente injusto para qualquer tipo de pessoa, até mesmo para as mulheres. Acho que isto não protege as mulheres de maneira nenhuma. Portanto, não me parece uma aplicação com um bom fundo, com um propósito digno. E mais uma vez volto a referir que eu sou de todo a favor de aplicações de dates focadas e orientadas em mulheres, em que sejam as mulheres a controlar se dão match ou não dão, se gostam ou se não gostam. Acho isso porreiro, acho isso positivo. Sejam as mulheres que controlam se enviam a primeira mensagem, ou seja o que for. Acho que isso é porreiro, acho que é positivo que isso aconteça, mas isto já é um extremo gigantesco. Portanto, infelizmente esta TI teve este problema, portanto vamos aguardar para ver se realmente esta dating app vai ter novos contornos e se há pessoas a discutirem isto agora nos próximos tempos. Se isto é sequer legal, que eu acho que não é, mas pronto, acho que é uma invasão de privacidade gigante. Mas pronto, foi um tema do momento neste fim de semana que passou e eu achei que era interessante trazê-lo também para saber a vossa opinião neste caso. E é isto, obrigadinho amigos, vejo-vos no próximo vídeo, grande abraço, tchauzinho, até amanhã.